hoje em especial nós vamos falar sobre os sintomas do Caminho de Santiago. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Então são vários caminhos que se percorre para chegar até a cidade de Santiago, onde vários peregrinos, várias pessoas turistas, pessoas que querem realmente viver uma aventura e fazer uma grande caminhada, ou também através de bicicleta, ou talvez através de cavalo, ou talvez através até de cadeira de rodas, porque já tem histórico dessas pessoas, sim, né, que percorrem então esse caminho das diferentes maneiras possíveis para realmente viver essa aventura em meio à natureza, viver esse momento de completude. E eu vou chamar duas pessoas aqui especiais que já viveram esse trajeto do Caminho de Santiago e elas vão nos contar um pouquinho de como funciona, como que é esse percurso e como foi a vivência principalmente, como foi estar passando alguns dias nesse trajeto e como foi para eles o começo, o meio e o fim desse percurso. Então eu vou chamar aqui eles, deixa eu achá-los aqui. Bom dia, Mário. Bom dia, Filipa. Bom Bom dia, dia! bom dia. Sejam muito Que prazer estar bem-vindos. Vivan, aqui. tudo bom? Tudo Muito ótimo. obrigada. Eu que É um prazer estar agradeço. aqui e obrigada porque, assim, de alguma forma fui eu que, agora depois do nosso confinamento, começaram a ver outra vez as pessoas a quererem fazer o caminho de Santiago e então entrou aí uma movimentação e eu comecei a questionar. E será que as dores associadas ao caminho, porque assim, o Mário ele já fez umas 10 vezes, ele vai já falar sobre isso, eu fiz umas 3 vezes, mas as 3 vezes eu tive sempre alguma coisa que me acompanhou e às vezes eu questionava, mas isto estava a acontecer a mim e os colegas têm coisas diferentes, eu não tinham nada, né? E então eu falei com o Ivan sobre isso e ele aceitou a proposta de fazermos um live sobre o caminho e sobre esses sintomas que aparecem no caminho. E sim, é um caminho que mesmo muita gente do Brasil faz esse caminho. Eu acompanho vários grupos, vem muita gente do Brasil fazer o caminho aqui, a começar aqui em Portugal ou a começar em França, por isso achei que era bem pertinente falar sobre isso. Perfeito, perfeito. Não, eu achei muito interessante, né? E depois eu acabei indo pesquisar um pouquinho mais sobre o caminho e verificar um pouco como é que funciona, como que é a estrutura, né, desse percurso. E achei fantástico, né? E a forma que tem tudo a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com o que a gente procura. Sim. Não, não há como depois dessa pesquisa não ficar com vontade de fazer, né, Ivan? Como eu falei contigo ontem, né, Então, Mário? Falei contigo desde ontem. já, desde já, o convite está feito. Quando quiseres, ficas cá e partimos daqui juntos, na boa. É só combinar e bora lá. Perfeito. Primeiro eu vou ter que fazer um aquecimento aqui, né? Uma desenvoltura aqui muscular para aguentar esse Sim, percurso, porque né, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de mais nada, sim, verdadeiramente, sim, Ivan, fala. eu quero que você se apresente um pouquinho para o pessoal conhecer quem é Filipa e Mário. Então, vou começar aí com a Filipa, depois o Mário se apresentando, para que o pessoal também possa conhecer aqui do Brasil quem que são vocês. Então, conta um pouquinho de vocês. Ok. Então, meu nome é Filipa, né? Eu já sigo a página do Ivan há algum tempo, acho que algumas pessoas até já conhecem por eu acompanhar. Eu trabalho na área do desenvolvimento pessoal, nomeadamente com a psicogenealogia, com os contos de fadas e com a astrologia. Sou também uma recém-aluna do Ivan no curso Origens, porque exatamente foi algo que, a acompanhar os lives do Ivan, eu me questionava em relação aos sintomas, que foi depois o que originou também este live. E é um prazer estar aqui a falar aqui entre pessoas de Portugal e Brasil. Muito obrigada. Mário? Então vai, eu sou Mário, eu sou mesmo um peregrino da vida, né? Sou um pescador, eu gosto de andar aí pelo mundo, conhecer histórias, conhecer pessoas, é aquilo que mais me apaixona são pessoas, né? E nada melhor que um caminho, né? Para os encontros e desencontros da vida, assim como este, né? Graças a Deus à internet, né? Que nos une e que nos criou este vínculo tão claro que nos permite reencontrar, né? E então eu partilho, né? Partilho a minha história, e vou recolhendo diferentes experiências de várias partes
do mundo, de várias culturas, de várias pessoas, e pronto, e bora lá e estamos juntos. Sou terapeuta já há 14 anos, né? Estou nesta caminhada, embora a minha caminhada individual começou bem mais cedo, né? Mas sim, o que eu gosto verdadeiramente é de pessoas e poder gerar valor na vida de todos aqueles que nós nos vamos encontrando. E sem dúvida este encontro, falando de algo que me apaixona verdadeiramente, como o caminho de Santiago, é um privilégio estar aqui, sim, também falando e reconhecendo o teu trabalho, né, também como teu aluno, no curso Origens, sem dúvida, e agradecendo essa oportunidade para estarmos juntos aqui, sem dúvida. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Filipa, por aceitar estar comigo também e compartilhar um pouquinho das experiências que vocês viveram, que eu acho que esse é fantástico, né? Essa fala aí de vocês, que nada melhor do que quem viveu na prática, né? E como você falou, Mário, a nossa vida é uma caminhada, né? Então, como vocês se Sim, apresentaram, é né? isso. Né? Eu também não posso deixar de me O caminho de apresentar aqui. Santiago é, Vou me apresentar é aqui mesmo também, essa né? representação do caminho da vida, claro, Ivan. Apresentar aqui para o caminho da minha vida também, né? Eu sou o Ivan, sou o esposo da Denise, pai da Luísa e da Carolina, e sou fisioterapeuta, então, de formação, e vim buscando cada vez mais a integração, né, do corpo como um todo, do cérebro, corpo físico, as emoções e os sintomas físicos, e já venho há 14 anos, então, buscando esse entendimento dessa integração, e agora possibilitando aí, disponibilizar um pouco mais de informação para profissionais que ainda estão no começo dessa caminhada, no começo da caminhada e da trajetória dessa relação emoções e sintomas físicos através do curso Origens. E aí a gente se encontra nessa caminhada como o caminho que tem vários encontros ali, né? De pessoas que vêm da França, pessoas que vêm de Portugal, pessoas que vêm de outras regiões e se encontram nesse caminho. E esse caminho aqui nos fez nos encontrarmos também. Eu acredito que lá no curso de psicogenealogia eu vi a Filipa falando com a Letícia Bassin e vi ela falando e contando cada vez mais das experiências dela. Vi você, Mário, também no curso de decodificação dental, né, que a gente se conhece um pouquinho ali, a Filipa também. Então a gente se encontrou nesse caminho da vida e nada melhor do que se encontrar e compartilhar como acontece com os peregrinos também. Como a Vânia que falou aqui, que também faz parte ali, que mora, deixa eu achar ela aqui, que mora ali no caminho. Deixa eu ver. A Vânia, que mora ali no caminho também, ela falou: a minha casa está no caminho, Porto, portanto, podemos passar cá para um lanchinho. Sim. Então, ali, todos estamos aí nesse caminho e nos encontrando e compartilhando, né? Como eu ouvi muitas pessoas que falam ali que os peregrinos recebem esse compartilhamento das pessoas que habitam a região. Então, conta um pouquinho mais aí, Mário, como é que é esse caminho? Então, vai, esse caminho é mesmo o caminho da vida, Ivan, e ir um bocadinho ao encontro daquilo que estavas a falar, não é tanto um caminho de uma preparação física, né? É muito mais um caminho de preparação da alma, né? São caminhos iniciáticos. Reza a lenda, né? Quem não for a Santiago em vida tem que ir em morte antes de desencarnar. É sempre o processo, né? É um portal, né? E então o caminho, não é? Se nós olharmos para a Vieira, que é a representação do caminho, não é? Nós percebemos que a Vieira tem todos aqueles raios, não é? Então todos os caminhos de facto vão dar a Santiago, não é? E esse é o caminho do processo, não é? Então são caminhos iniciáticos da vida em que nós temos a cada momento, não é? Cada momento em que nós precisamos de facto de olhar para dentro do nosso próprio caminho, do nosso processo interno, não é? Nós caminhamos, ok? E então não é tanto um caminho físico, não é? Eu caminhei com imensas pessoas, não é? Porque são milhares de pessoas a fazer o caminho ao longo do ano, são milhares de pessoas que passam por nós ao longo do processo de todas as nacionalidades, vêm pessoas de todo o mundo fazer este processo iniciático, assim como há outros caminhos, não é? No mundo, que são caminhos iniciáticos, o caminho de Santiago é muito nobre por isso, não é? E, e tenho pessoas, já caminhei com pessoas com 90 anos, já caminhei com pessoas com andarilhos, como tu disseste, e com cadeira de rodas. Não há limite, não é? Há um processo muito profundo de muito crescimento e de muita celebração da vida, não é? O caminho de Santiago é um caminho de festa, é um caminho de celebração da vida, não é? E então é tão leve, não é? É tão leve toda essa dinâmica, é tão prazeroso
a quantidade de pessoas que se encontram e que se cruzam em prol de um amor maior, de um amor próprio, de uma descoberta, da sua espiritualidade, né? Da sua paz. Então, não é um caminho para que se pague promessas de sofrimento, não, é um caminho de rumo, né? De busca de algo muito profundo e de muita paz interior, né? Então, só podemos encontrar pessoas bonitas a fazer esse caminho, com certeza, né? Toda a intenção da dinâmica é toda ela muito de celebração, de paz, de amor, de entreajuda, né? Nós apoiamos-nos uns aos outros, né? Damos apoio uns aos outros em todos os processos. Nós começamos a fazer o caminho, acho que o primeiro caminho que eu fiz foi em 2010, estava a falar ontem com a Filipa sobre isso. E claro que ao longo do tempo as coisas foram evoluindo muito, hoje há muitas condições, hoje há muito material todo preparado para a dinâmica. Em 2010 não havia tanto, né? Então havia muito mais necessidades, pessoas que faziam o caminho de qualquer maneira, que faziam imensas feridas, então estávamos todos uns pelos outros, cada um com as suas técnicas, a gerar valor na vida uns dos outros, no sentido de cortarmos a meta todos juntos, porque isso é que é importante, é que todos possam de facto chegar lá e cortar a meta assim de braços bem levantados nessa celebração da vida, né? Então é um processo para mim lindíssimo em que eu todos os anos, né, faço essa jornada. Aliás, já fiz o caminho duas vezes ao longo do ano. Sempre que eu preciso ou que sinto necessidade de estar comigo, essas são as melhores férias que eu posso tirar, né? Que eu tiro férias do ruído do mundo exterior para estar comigo e com o meu processo. Isso é maravilhoso, né? E esse é o sentido, né? Portanto, é um bocadinho da minha experiência nessa dinâmica, né? É claro que todos os caminhos vão trazer emoções diferentes, né? Não é tanto o peso que nós levamos na nossa mochila, tá? É muito mais o peso que nós levamos na nossa mochila interna, né? Então, o caminho vai trazer, a dificuldade do caminho vai ser um bocadinho daquilo que nós trazemos aqui no Tiki e no Tec, né? E nas coisas por resolver aqui dentro, né? Então, o caminho faz-se mediante o estado emocional de cada caminho, né? Em todos os caminhos são processos diferentes, porque nós na vida estamos em processos diferentes, estamos em constante transformação, né, a cada dia. Então isso traz um caminho. Não interessa muito aqui a preparação física. Eu posso estar preparado fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente eu não estar alinhado com essa dinâmica, e isso vai dificultar todo o processo. Vão-se apresentar dores, né? E tu melhor que ninguém para falar sobre isso, né? E então não é só um trabalho físico, né? Verdadeiramente o caminho de Santiago, nós caminhamos sobre os meridianos da Terra, né? Sobre linhas telúricas da Terra que de facto nos projetam e que nos dão uma dinâmica muito forte, né? Então há muito aquela sensação de conquista, de profundidade, de fé, dessa conexão, e isso dá-nos um boost de energia que nos permite, bora lá, caminhar o que for preciso, não é? Para fazer essa conquista interior, não é? E então não é só um processo físico, né? Óbvio que é preciso ter um mínimo de uma preparação física, né? Sem dúvida, não é? Uma pessoa, mas cada um tem o seu ritmo, né? Porque esse é o ritmo da vida, né? Porque cada pessoa também, cada uma tem o seu ritmo, né? E o importante, independentemente do caminho ser feito em grupo, ser feito individual, cada um tem que respeitar o seu ritmo, né? Porque é o ritmo da vida. Há alturas em que eu me apetece chorar e eu preciso parar e estar no meu canto, há alturas que me apetece correr e bora lá e eu tenho que ir, não é? Então nada pode impedir ninguém, não é? Então, independentemente do caminho é feito em grupo ou não, é muito importante que se respeite o ritmo, não é? Porque é um caminho da alma e a alma nem sempre está, não é? No mesmo ritmo, e isso é maravilhoso. Mas pronto, eu vou-vos deixar falar, porque senão eu estou aqui a falar disto, que é uma coisa que me apaixona 2 horas e... Se a gente tivéssemos meio-dia aí, ia bem, né? Com certeza que queríamos ter Sim, assunto. sim. Há muitas histórias para contar, sem dúvida. Com certeza. Filipa, conta um pouquinho das tuas experiências. Vou passar aqui um bocadinho a Filipa. Então, a primeira vez que eu fiz o caminho foi ali a convite do Mário em 2011.
para uma coisa que eu quero começar por dizer, eu costumo dizer isto: uma vez peregrino, para sempre peregrino. O Mário sabe que nós os dois juntos, também com outras pessoas, fizemos o caminho juntos 2 vezes. Ui, não sei se parou aqui. Voltei? Voltou. Houve Isso. aqui uma Sim. paragem. Nós fizemos 2 vezes o caminho juntos, também com outras pessoas. A terceira vez eu já fui com um grupo de mulheres. Então ele sabe e testemunhou essas dores pelas quais eu passei. O Mário, ao longo destes anos, praticamente, ainda ontem a gente estava a falar e ele disse que só teve assim umas bolhas nos pés. Eu não, eu passei por situações bem delicadas para chegar até lá e cheguei. E o mais interessante é que é o que o Mário diz, ainda assim a gente tem vontade de voltar. A gente passa por isso, passa por essa situação, eu tenho isso muito bem presente, mas como realmente a experiência vivida no caminho se torna mais forte e mais intensa que tu queres voltar. E passado 2 ou 3 anos, né, não importa, tu queres voltar. E pegando ali no que o Mário falou, para mim o caminho tem essa experiência de, primeiro, realmente é da alma. Eu nunca fui com grande preparação física. Às vezes eu não me desloco daqui a tipo 500 metros a pé, né? A gente vai com o carro. E como é que depois temos a capacidade de todas as manhãs acordar cedo para arrancar e andar ali uma média de 20 quilómetros? Há pessoas que andam mais. E eu juro que eu todas as manhãs, quando eu faço o caminho, eu estou no albergue, eu chego ao espelho da casa de banho e penso, para que é que eu me meti nisto? Depois passa. Mas todas as manhãs eu sinto isso, do género, o que é que eu fui fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Para que é que me meti nisto? Nossa, depois, com o andar da situação, passa mesmo, por causa da convivência e todas as experiências. E é um caminho muito de autoconhecimento, porque aquele momento em que estamos de introspeção, a dinâmica que tu vês com as outras pessoas com quem tu estás, depois cria-se ali um sistema. O que é que começa a mexer contigo? O que é que te irrita? Com que pessoa te identificas mais? O que é que te aproxima? Então, os fantasmas vêm todos ao de cima. E até a própria mochila, eu digo que a mochila representa muito a nossa vida, a forma como tu te colocas na vida. Que há pessoas que têm necessidade de levar tudo e depois têm que carregar. Porque, isto é leve, mas muitas horas a gente já quer deixar tudo pelo caminho, não é? Então é ver como as pessoas às vezes têm esse apego, não querem deixar isto, não querem deixar aquilo, querem levar, querem, né? E para mim, em cada um dos caminhos que eu fiz, desde o primeiríssimo caminho em 2011, e eu recordo que em cada um deles eu estava sempre a passar por algo especial, uma situação de mudança na minha vida, não é? Eu tive logo, então, o primeiro caminho, quando eu arranquei, a primeira paragem que eu fiz para descansar, eu tive uma dor no joelho que me acompanhou o resto do caminho todo, inclusive à noite. Eu tomei todos os analgésicos. Foi horrível, horrível. Até hoje não sei como é que eu não desisti, mas eu creio que eu não desisti porque antes de ir, as pessoas puseram muito em causa, a minha família. Tu é pequenina, tu não vai aguentar. A gente vai ter que te buscar. Tu não vais conseguir. E eu disse, eu consigo. Então eu quase que levava a perna nas costas, mas nunca foi uma possibilidade para mim não fazer, né? E foi A perna e a muito... família. A perna foi muito doloroso. Foi mesmo muito doloroso. Mas também é aquele momento... Foi muito doloroso. Houve o terceiro dia, que é sempre pior, que nós fizemos 2 etapas. E eu aí fiquei com muita raiva do Mário, de quem estava comigo, porque eu disse, eu estou neste estado, como é que a gente vai fazer 2 etapas, né? Eu estava cega, depois valeu a pena porque os albergues estavam todos cheios, nós fomos para um hotel, 1 estrela, que pareciam 5 estrelas, mas eu vi a minha emoção ao vir de cima, e depois vi uma televisão e eu disse, nossa, uma televisão já não via há tanto tempo, então como a gente valoriza as coisas mais simples da vida, um hotel, 1 estrela, naquele momento para nós foi a melhor coisa da vida. Mas a emoção ao vir de cima, eu estava muito zangada e eu fiz aí essa segunda etapa muito zangada, com as pinças para aliviar a pressão no joelho, né? E cheguei. E claro que às vezes a gente não equaciona, né, essa lesão. Eu depois fui fazer ecografia e fui ao médico, claro, porque eu continuei a ter que andar ainda, né, em desequilíbrio. E lembro-me que o médico, quando fez a ecografia, disse, não tem nada. Ou seja, não tem nada, está tudo bem, não sei se foi a falta de preparação, mas está tudo bem. Então,
aqui uma parada. Estou aqui. Alguém que possa dizer aí se não está a ouvir. Ivan, voltamos. Alô? Sim, o Ivan já voltou. Voltamos. Estamos aqui. Mas ainda está... Ainda não. Não está ouvindo ainda? Agora sim. Bora. Um pouco desfocado. Consegues ouvir, Ivan? Não sei se as pessoas nos estão a ouvir. Consigo ouvir. Quem está aí assistindo, Ivan dá um travou. feedback. Aí eu tô travado? És tu, Ivan, sim. Agora sim. É o Ivan que está ou nós? Ou eu ou o Mário? Eu nem sei se as... Ficas um pouco fixada a imagem, mas o som está bom. O Ivan é que para. O Ivan está travado. Ouve-se, mas o Ivan travou. Estamos em par. Ok. É o Ivan que está a travar. Está desfocado. Ivan, és tu? Acho que é a imagem, a internet, talvez. Eu estou a dizer aqui. Bom motivo para fazer o caminho de Santiago, é para destravar. Ok. Bem, as pessoas conseguem nos ouvir. Seguem vocês aí, sem mim, podem ficar à vontade. Eu sigo, mas tu fazes aqui falta, porque tu vais falar sobre os sintomas. Senão as pessoas só vão ficar com a sensação de que horror, isso vai doer imenso. Acho que já está a voltar. Pronto, isso foi o que aconteceu na minha primeira experiência no caminho, né? E fiz ecografia e não tinha nada, e ainda fiquei assim uns bons dias até recuperar, até a dor cessar completamente. De uma segunda vez, o Ivan, estás aí, Ivan? Sim. Da segunda vez que eu fiz, eu tive sempre alguma coisa, tá? Da segunda vez já foi a zona dos trapézios, o peso e a mochila, eu não levava grande peso, mas algo ali me pesava muito. E depois aconteceu uma coisa, isso foi, há pouco estavas a falar de dental, eu fiz uma ligeira fratura num dente. E isso foi o que aconteceu no meu segundo caminho. No terceiro, e sim, eu estava sempre a pensar em processos de vida, de transformação. E da terceira vez, eu voltei a fazer um outro dente também à frente. Eu disse assim, eu venho fazer o caminho de Santiago, eu fraturo os dentes. Porque é estranhíssimo a comer normalmente. E voltou outra vez, o Ivan está travando outra vez, e tive novamente dor no joelho, dor na anca, e gente, aqui é a parte menos agradável, e aconteceu isso na primeira vez também. As unhas dos pés, do hálux, do dedo grande, do pé, da primeira vez saiu uma, acho que era do pé esquerdo, da segunda vez elas saíram as duas. Isso pode acontecer, elas depois voltam, tá, gente? Que isso não seja um desânimo. E nesta última vez, no último caminho que fiz, eu senti que eu não tinha que provar nada a ninguém e eu senti que aquilo podia me prejudicar depois no regresso ao dia-a-dia. E eu cheguei a Santiago, eu arranquei no último dia e fiz metade do caminho e depois fiz de táxi. Já estávamos perto de chegar, era a última etapa. E eu disse, chega, não vou, o meu pé já está a bombar. Eu disse, eu parei, vou de táxi, eu não quero provar nada a ninguém, eu já fiz o caminho várias vezes, eu já fiz o que eu tinha para fazer, não há necessidade de fazer esse sacrifício. E as colegas, claro que eu consigo, mas não tenho necessidade de me prejudicar. Então foi uma escolha minha, porque às vezes nós também temos que ver se estamos a fazer o caminho por quê, não é? Ou estamos a fazer o caminho por quem. Então eu disse, eu não quero saber, estava muito magoada, machucada, né? como vocês dizem no Brasil, e então terminei os últimos, provavelmente, 12 quilómetros, já fui de táxi. E então, com isto, tá, eu não desisti do caminho, como eu digo, para uma vez o caminho peregrino para sempre, na ideia de provavelmente no próximo ano, este já não, mas no próximo ano, de voltar ao caminho, seja lá como desta vez. Perfeito, perfeito. Nossa, estão me ouvindo? Me falem aí se estão conseguindo me ouvir, né? Pelo menos ouvir. Sim, agora sim. Sim. Então, é bem interessante esse contexto. E uma coisa que eu falo sempre que a gente pode se trabalhar
através de terapia, a gente pode se trabalhar, né, através da busca por um outro profissional que possa nos guiar, nos auxiliar. Nós podemos ter um momento de introspecção, que é esse momento de meditação, por exemplo, que eu falo sempre para os alunos, né, e para os pacientes, por que você não tira um tempinho do teu dia, né, uns 10 minutos, para você se encontrar consigo? Meditar um pouquinho e se encontrar? E eu logo imagino que ali no caminho são 24 horas por dia se encontrando consigo mesmo. Né? É esse momento de meditação. É de processar informações, estabelecer conexões e elaborar raciocínios de várias coisas que estão acontecendo na sua vida. E que aconteceram, né? Como você falou, Filipa, o carregar a mochila é carregar o peso da vida, né? O peso da mágoa, o peso da culpa, o peso das frustrações, do luto, que às vezes a pessoa carrega por tanto tempo. E às vezes esse caminho é simplesmente, às vezes, um momento de eu fazer uma introspecção, né? Pensar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo na minha vida. Eu vejo muitas ali, você andar no meio do nada e ver pessoas se ajudando e ver que você não precisa de muito para viver. Você não precisa de carregar uma casa imensa, você não precisa você precisa de uma cama para dormir e já é satisfatório ali naquele momento. Você precisa de uma água limpa e pura para você beber. Você precisa de uma comida ali para você se alimentar. Mas você começa talvez a perceber que você não precisa de tudo aquilo. E eu acho que viver... É muito interessante, sim, que a mochila, desde quem faz uma primeira vez um caminho até quem vai fazendo depois, a mochila vai diminuindo de peso. A gente vai selecionando e vai dizendo, isto vai pesar daqui a uns dias, então vamos fazendo uma seleção e isso é muito interessante, não é? Porque é quase como, há coisas que eu não preciso e muito menos, como estavas a dizer muito bem, para fazer um caminho, há coisas que a gente não necessita. E é tão interessante que da última vez que eu fiz, havia pessoas novas que iam. O mochila delas estava torta, tanta coisa que elas levavam. E eu até olhei para mim e eu, nossa, eu acho que esqueci alguma coisa, é impossível, porque dessa vez não tinha... Levei só o essencial, roupa interior, só pouquíssimo. É muito interessante como é que a gente vai evoluindo também nesse sentido. Perfeito. E, Mário, qual que é a menor distância ali que tem no caminho? Você lembra? Não tem. O caminho tem que, pelo menos para ter a direito a um certificado de peregrino, né? No fundo assim, a Compostela, né? Tem que ter 150 km de bicicleta e também acho que são 150 km a cavalo. Tá? Então verdadeiramente existem caminhos, eu acho que neste momento existem caminhos por toda a Europa em direção a Santiago. Como disse há pouco, todos os caminhos vão dar a Santiago. Né? E vai depender muito do número de dias que cada pessoa tem para caminhar, né? E o que quer fazer com isso. Né? Para mim, o caminho de Santiago é um caminho de celebração. Então, eu não faço 40 km por dia, eu faço 20 km. Sou eu que defino as etapas, né? De forma a ter tempo para desfrutar, para celebrar, para conversarmos, para nos conhecermos. Portanto, no fundo, é essa leveza. Né? Então, vai muito mediante o espírito de cada um. Não há um roteiro que é preciso seguir. Né? Cada pessoa ou cada grupo, mediante aquilo que quer experienciar, pode-se planear e se organizar nesse sentido. Tá? A gente planeia muito, por exemplo, né? Pelo menos os 100 km dá mais ou menos 6 a 7 dias. Mas há pessoas que fazem de um mês, zonas mais afastadas. Nós temos saído de Valença do Minho, que é bem no norte, é já quase a entrar em Espanha, mas há pessoas que saem aqui do Porto e isso vai precisar de mais ou menos uns 15 dias. E depois há aquelas pessoas, era como o Mário estava a dizer, nós somos muito de desfrutar, de chegar, de parar, de comer, não é? Porque a Espanha também se come muito bem, aquelas tapas, então de chegar ao local e ir visitar a cidade onde chegamos naquela etapa. Mas há pessoas que fazem 2 etapas, que é fisicamente, sim, bastante exaustivo, não é? Mas cada um tem a sua escolha. E claro, se fizerem mais etapas, talvez precisem de menos tempo. Mas pronto, nós somos dessa equipa de desfrutar.
a magia não está em chegar a Santiago, não é? A magia é o Claro, processo, não é? É o é passo a isso. passo, não é? Isso é o prazer da vida, não é? A gente está sempre com o objetivo de chegar e de cortar a meta, mas isso não tem valor nenhum, não é? Eu já fiz caminhos de não querer acabar e a vontade parece que a gente começa a sabotar e a gente não quer acabar, né? Não quer acabar. Porque é muito bom, né? Perfeito. E então não interessa nada, né? Ou chegar rápido, né? O que importa de facto é todo o processo, né? E permitir sentir cada passo que a gente dá, cada mergulho, cada experiência, porque isso é vida, né? Perfeito. E esse é o exemplo da vida mesmo, né? Porque na vida a gente, nessa vida que nós vivemos, principalmente, de querer chegar, conquistar, chegar a um resultado e alcançar aquilo, e alcança aquilo e já quero um outro resultado, né? Mas ele não está desfrutando cada momento da vida, cada instante, cada sorriso, cada abraço, cada vivência do dia a dia, que é extremamente importante, que é extremamente um momento de aplaudir, de venerar, de estar satisfeito com cada instante, e a gente só quer os louros, né? Só quer as Isso, isso vitórias, é, e nem isso é sempre é viver, isso. né? Né? E nem sempre é isso. Por isso que as pessoas entram muito em processo de depressão, porque elas querem, às vezes, aquela Claro, dopamina do resultado, ao invés de aproveitar cada momentinho da exato. vida, cada Isso, instante da isso. vida. E eu acho que o caminho também traz isso. Né? Ele traz esse reconhecimento, porque a gente começa a olhar um pouco mais para fazer uma retrospectiva, né? Vocês que fizeram, né? Uma retrospectiva diária do que eu fiz da minha vida, do que eu vivi até Uhum. hoje e o que eu vou fazer daqui para frente, que é uma marca que vai ficar para sempre, né? Uma cicatriz ali na mente que vai mostrar para mim, ó, não, eu posso ser diferente, né? Porque às vezes as pessoas que não viveram esse caminho, né, talvez elas não tenham aquela marca assim, eu vivi isso e agora eu vou ser diferente, então cada vez que eu estou repetindo as ações, eu repito, e eu não tenho aquela marca para me dizer, não, ó, eu fiz o caminho, não, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Então é uma Isso, marca positiva, não é? isso mesmo. Sem dúvida. O grande objetivo do caminho é que a gente consiga trazer o caminho para a nossa vida do dia a dia. E não há como. Caminhamos tanto que é isso, Ivan. Tudo vem ao de cima, tudo aflora, as emoções afloram, não é? Os nossos questionamentos afloram. A gente pode ir com um grupo e houve uma vez que eu e o Mário fomos com um grupo, éramos 12 e tínhamos muita proximidade e cumplicidade, mas há um momento em que cada um já estava a fazer o seu próprio caminho, em que veio o silêncio, em que, não é? E depois parece que a gente se encontra em algum momento para comer, para Para celebrar. conviver, para celebrar, e a gente, ok, agora sim, vamos conviver, mas há aquele momento em que a gente vai no caminho e vem e tu choras e te emocionas e muita coisa vem ao de cima. É um excelente caminho de autoconhecimento, sim. Uhum. Eu acabei vendo, Eu costumo Mário, dizer que a conversa eu para um acabei. quilómetro e depois, sim, sim, vai, desculpa. Perfeito, perfeito. E eu acabei vendo que algumas pessoas chegam a relatar que os primeiros momentos é o momento da sensação física, né? Que você sente o Sim, corpo. O segundo momento é da mental, que daí você começa a se estressar, começa a vir emoções. E o terceiro momento é o espiritual. Isso faz sentido, Mário? sim. Esse é o processo, Perfeito. sim, claramente, não é? Por isso, isto é quase como ir a um ginásio, não é? Nós vamos treinar, não é? E estamos os primeiros 2 dias, temos aqueles sintomas físicos, não é? Então, esse é o processo de resistência mais física, não é? De todas as inflexibilidades, no fundo, que nós temos no corpo, não é? O querer carregar tudo, o querer suportar, o querer fazer tudo muito direitinho, o querer marcar aquele ritmo que é para conseguir chegar, não é? Muito essa resistência muito física, com muita rigidez, né? O estar muito preocupado com as bolhas, com a posição das coisinhas, do equilíbrio, que é para não nos magoarmos, não é? A atenção plena de tudo, a roupinha ainda está lavadinha, não queremos sujar nada, então há muito aquele processo, né? De pôr tudo muito bonitinho, que é para a selfie, para ficar tudo muito bem na fotografia ainda. A partir do segundo dia a gente começa a mergulhar no processo interno, né? Então vêm as emoções, vêm as lembranças, vem toda essa revolta, dessa sujidade, no fundo, que nós vamos captando, essa toxicidade mental e emocional que nós vamos captando ao longo da vida, e há chegar um momento em que no meio da natureza é preciso rasgar, não é? É preciso trazer isso à superfície, não é? E óbvio que só quando há essa purga, essa libertação,
é que nós encontramos, de facto, o processo profundo. Eu tenho um amigo que fez o caminho comigo, um amigo muito especial para mim, e ele é mais velho do que eu, ele é muito parecido com o meu pai, em termos de personalidade, e então o caminho que ele fez, o primeiro e segundo dia, ele era um processo físico, mas a partir do segundo dia ele começou-me a insultar tanto, ele insultou-me de tudo, porque ele estava revoltado, e ele havia uma descida, ele disse, caraca, o engenheiro que fez esta descida, o engenheiro que fez esta subida... Ele não dizia caraca, tá? Ele não dizia caraca. Não, tá? Isso, era daí para baixo. Para baixo. Tá? E ele insultava-me do pior, e como é que metes nisto, né? E passado 2 dias desse processo, né? Ele caminhava com uma leveza, porque ele teve que purgar aquela energia toda, ele teve que libertar aquela raiva toda, aquela tensão toda que ele tinha acumulado ao longo da vida, e é daquelas pessoas que dizem, então quando é que é o próximo, né? Porque, bora, é transformador, né? Se me permites falar, é aquilo que eu estava, de todas as vezes, e apesar das lesões que eu tive, a primeira vez foi a pior, porque a perna doía até à noite. Durante a noite, eu acordava durante a noite com dores. Eu lembro perfeitamente dos primeiros dias de arrancar, da dor se manifestar. Eu lembro-me desse terceiro dia em que eu estava muito zangada. Não queria que ninguém falasse para mim, que eu esganava alguém, não é? Então, o Mário ao meu lado e dizia, estás bem? Estás bem? Eu dizia que sim, mas a minha vontade era estrangular. Tipo, eu estava dali para a frente. É quase como... Eu já só lembro das coisas boas. E eu sei que a perna continuou a doer, porque eu depois tive que ir ao médico. Mas é isso, a gente já entra na parte espiritual. E então, parece que já somos conduzidos. Eu já não tenho tanta memória da dor na perna, ainda sabendo que ela estava lá. Ela foi até ao final. Eu continuei a andar de pinças, porque tinha que me apoiar nas pinças. Então, é muito isso. Nós começamos pelo físico, vai para o mental e vem tudo ao de cima. E depois parece que começamos a ser guiados, né? pela nossa espiritualidade, é mesmo isso. No fundo, só corremos perigo nos 2 primeiros dias, que nos podemos rosnar uns aos outros. Depois passa. Depois é só amor, é só festa, é só abraço e bora lá, está tudo bem. E convívio, é isso. Claro, eu próprio fiz um caminho, desculpa, Ivan, deixa eu só partilhar aqui, eu próprio fiz um caminho... E o caminho faz com as pernas, né? E eu não tinha dor nas pernas, mas eu tinha uma dor incrível nos braços, né? Horrível. Eu passei 2 dias com dores nos braços, tensão toda nos braços, um peso nos braços tremendo, e eu dizia, parece que estou a fazer o pino, parece que vou a caminhar com os braços. Eu não levava nada, levava só uma mochila totalmente livre. E passaram 2 dias de grande dor, de grande transformação, e a meio do caminho há sempre aquela comunicação interna, não é? Nós vamos sempre, né, na nossa comunicação interna, seja com o que for, né, seja o TIC e o TEC, não interessa, mas estamos constantemente nessa dinâmica que diz, ok, então não está na altura de baixares a espada, né, tirares as espadas e libertares o peso, e eu no momento em que eu digo, ok, eu não luto mais, eu largo a espada e a dor, desapareceu, tá? E a partir daí, bora. Né? Por isso é muito um processo, né? Muito um processo emocional e mental, né? Que está por trás de tudo isto. Né? Tu podias fazer o caminho e vai, tu quase que ias trabalhando as emoções, os preguiços. E vai fazer dá para fazer um diário de bordo ali e colocar, ó, esse teve tal coisa porque viveu tal situação, esse liberou tal situação naquele momento, melhorou daquele. Vamos fazer esse diário aí, vamos fazer esse trânsito. E é uma coisa interessante, assim, claro que a gente não vai negar de forma alguma que, às vezes, esse processo inicial de uma pessoa sedentária que não procurou, às vezes, exercício físico, possa não ter dores ali naquele primeiro momento. Mas é estranho, realmente, como você fala, né? Tem uns dores no primeiro momento, mas daqui a pouco essa dor já não é um incômodo. Essa dor ela já não vem tão intensamente, ou ela já não é mais irritante, ou ela não, já é tão incômoda quanto anteriormente. Então, por que ela vem, né? Nós temos o contexto emocional dos sintomas físicos, que eles aparecem geralmente na fase pós-estresse, ou seja, depois que eu relaxo uma situação. E qual que é o principal padrão de fase
de estresse ali é, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir dar o primeiro passo? Será que eu vou conseguir chegar ao primeiro dia? Será que eu vou dar conta de chegar lá naquele primeiro lugar? Então, quando eu, enfim, consigo, passei o primeiro dia, eu tendo a relaxar no meu inconsciente por aquele processo de que será que eu vou dar conta? E aí eu acabo começando a ter as dores. Então esse é o primeiro ponto, né? As dores vêm quando eu relaxo essa sensação de incapacidade, porque essa região músculo-esquelética, articulações, eles vêm muito do contexto de incapaz. Eu me sentir incapaz, me sentir impotente, ou ter uma autodesvalorização de mim quando há uma situação onde meus parentes falam, tu não vai conseguir, tu não vai dar conta, né, Felipe? Então vem aquela sensação de, eu não vou me submeter a eles, eu não vou me curvar e me ajoelhar e ficar aqui em casa sem ir. Eu vou mostrar que eu consigo, eu vou mostrar que eu sou potente, que eu sou capaz. E aí quando eu mostro a capacidade, aí vem a dor, porque eu vou mostrar para eles que eu consigo. E aí, quando eu realmente senti que eu consegui, né, eu fui capaz de dar os primeiros passos, eu fui capaz de chegar ao primeiro caminho, né, o primeiro hotel, o primeiro albergue, né, eu consegui. Né? E ao conseguir, vem aquele sintoma, vem o sintoma inicial ali do primeiro impacto, né, daquele primeiro incômodo da dor. E aí, enquanto eu fico ali nesse processo, talvez eu possa ir e vir naquela sensação, porque eu entro, melhor, mas eu ainda não cheguei no final, eu ainda não cheguei lá no destino final. Né? Claro. Eu ainda não alcancei o destino, porque eles falaram que tu não vai conseguir chegar até o final. E às vezes até mentalmente eu tenho aquela preocupação de, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz? E aí é uma briga diária também, né? Eu vou conseguir, não vou conseguir, vou conseguir, não vou conseguir, vou conseguir, não vou conseguir. E aí não tem só o contexto de andar, tem chuva, tem subida, tem descida, às vezes pode ter quedas. Então pode ter outras questões. Ver pessoas desistindo no meio do caminho. Então, as dores dos outros, as lesões dos outros, sim. Então tem várias coisas que estão acontecendo ao redor que podem estar influenciando diretamente o meu processo, né? De será que eu realmente vou conseguir no tempo, né? Como o Mário falou, né? Aquelas pessoas controladoras, que às vezes o dia a dia são chefes de grandes empresas, são CEOs, ou que querem controlar a família, né? Que estão sempre controlando as situações e veem ali que a vida não é controlável. Eu não posso controlar a chuva, eu não posso controlar o vento, eu não posso controlar, às vezes, a dor, eu não posso controlar o que está acontecendo ao meu redor. E aí eu vou ter que ter esse entendimento. É como se a mente aprontasse pra gente, né? A mente apronta pra gente. É isso mesmo. E ela vai trazer exatamente o que eu preciso trabalhar. Parece que o universo conspira. E aquilo que realmente eu preciso, totalmente. Se eu estou no controle, vai aparecer um monte de descontrole. Situações que vão tirar do controle. Se eu sou irritado, vai aparecer outra pessoa irritada do meu lado para mostrar como é chato viver com alguém irritado. Se eu sou de reclamar, pessimista, vai aparecer alguém pessimista do meu lado para mostrar como é estar convivendo com alguém pessimista. Parece que o universo é preciso. Sim. E ele vai mostrar exatamente. Verdadeiramente. É isso mesmo. O caminho de Santiago é maravilhoso para quem quer fugir. Não tem como fugir. É isso mesmo. E tal, vou fazer para fugir. Já fui. Exatamente. Não dá mesmo. Perfeito. E aí é o que você falou, né? Eu estou ali naquele processo, eu estou nessa vivência, eu vou passar por frustrações nesse meio do caminho, e as frustrações talvez não são meramente frustrações do momento, mas são que me lembrem outras frustrações. Porque aquela pessoa irritada do meu lado me lembra o meu pai que só ficava brigando comigo na infância, só ficava criticando. Aquela pessoa pessimista me lembra minha mãe que ficava só reclamando, que ficava só tocando naquele calinho. Né? Então, vão me reativar situações da minha vivência, da minha história, da minha experiência. E essas reativações que vão mexer comigo até que eu possa ou lidar com elas ou não poder lidar com elas. E aí é esse caminho que talvez vai trazer à tona muitas vivências da minha história, físicas e emocionais. Né? Então vão trazer talvez essa releitura
daquilo que eu queria afastar meu pai de perto de mim e não podia afastar, e aí eu tenho dores nos ombros quando eu vejo aquelas pessoas no meu dia a dia que eu não posso afastar, ou aquela sensação de sujeira que os meus antepassados viveram um contexto de sujeira, de viver situações sujas, fora das normas, erradas, e que às vezes me traz aquela sensação que sujo é incômodo, sujo é errado, e aí eu vou viver, vou passar por alguns lugares onde eu represento aquela sensação de sujidade, né, de sujeira, que vai reativar a sujeira psíquica minha, que é a sujeira emocional da minha família. E não a real ali, né? Mas no real eu reativo as sujeiras psíquicas da história da minha família. E aí faz que me incomode ali o intestino. Às vezes me dá uma diarreia, às vezes no meio do caminho. Tá? Me dá um mal-estar. Então toda essa vivência de sujeira, de algo impuro, de algo incorreto, de algo fora das normas, né? Que é vivido pela família. Tudo isso ele ativado devido às experiências do caminho. Além do que, o que eu estava olhando, que achei bem interessante, é que o caminho já é uma forma de a gente caminhar ao passado. Porque os nossos antepassados, eles vieram da agricultura, eles vieram da pecuária, eles vieram do campo. O que eles não podem ter passado no campo? Quais as dificuldades que eles não possam ter vivido no campo? Eu falo que, por exemplo, uma história que eu relato, assim, minha esposa e eu fomos para Veneza passear, e quando nós chegamos em Veneza, estávamos caminhando por lá, e de repente minha esposa começou a ter dor no joelho, né? Tipo você, Filipa. Dor no joelho do nada, assim, começou do nada. E aí, caminhando pelas vielas de Veneza, ela chegou até uma casa, e nessa casa, de repente, ela decidiu olhar para a porta da casa, e na porta tinha o nome das famílias que moravam ali naquele lugar. E exatamente naquela porta, a única porta que ela olhou, tinha o nome da família dela. Rodrigues. Uau. Então ela não tinha olhado para outras portas, ela olhou para aquela porta. E ali, quando passamos o dia em Veneza, e quando saímos de Veneza, sumiu a dor no joelho dela. Uau. Então, o ambiente, o local, ele remete para nós também experiências. Então, é como se eu voltasse para meu lugar de Natal, né? Minha cidade natal, meu ambiente natal. E talvez o visualizar o campo, visualizar lá alguém cuidando dos animais, visualizar alguém lá andando de trator, ou andando a cavalo, esses visualizar, eles também remetem a mexer no nosso DNA, porque as informações no nosso DNA, as memórias estão lá. O mal vivido está lá. Sim. E aí, quando nós visualizamos coisas que encaixam como um espelho ali com relação ao que eu vivi, talvez tragam também para nós experiências, sintomas físicos, que não eram necessariamente meus, mas das vivências dos meus antepassados. É como se eles sofreram, eles tiveram essas dificuldades. A mochila. Perfeito. Não sei se faz sentido para vocês que estão ouvindo aí, quem está assistindo, o que vocês estão... Dão um feedback aí para nós também, o que vocês estão achando, o que vocês estão gostando. Não sei se faz sentido para vocês também, Mário e Filipa. Totalmente. Sim, totalmente. Sim, sem dúvida, né? Essa mochila é tudo o que nós temos direito, né? E é muito engraçado que tu estás a falar nisso, e eu gosto... Eu não sei explicar porquê, não é? Mas eu tenho, de alguma forma saberei, eu gosto muito de Espanha, ou seja, e mal eu atravesso a fronteira, eu sinto-me muito bem lá. Eu tive uma bisavó que trabalhou em Espanha, era enfermeira, era parteira, e não sei se também por essa origem, ela era portuguesa, mas trabalhou em Espanha, e eu sinto-me como peixe na água em Espanha, e tenho um sotaque que quando estou por lá as pessoas pensam que eu sou espanhola, tal é a pronúncia, eu tenho uma pronúncia muito boa, e é quase como se eu me sentisse mesmo parte de lá. E eu, quando estou para lá da fronteira, adoro Portugal, atenção, adoro o meu país, mas mesmo atravessando a fronteira eu sinto-me como se estivesse em casa. Então, até que ponto, né, outros familiares também não tiveram por aí, faz muito sentido, sim, sim. E adoro ir a Santiago, e se eu, por exemplo, não fui
fazer o caminho, mas o Mário foi, eu faço questão de o ir buscar. Ou seja, eu quero ir lá. Perfeito, Então perfeito. faz Sim, depois todo sentido. toda a dinâmica, não é? Toda a dinâmica da forma como somos acarinhados, não é? Agora não tanto, porque as coisas começaram a ser um pouco mais comerciais, não é? Ao longo do tempo, não é? Os caminhos foram mudando para as rotas, para o meio das cidades, para que também possam gerar algum valor, não é? Nessas comunidades. Mas antigamente havia muito aqueles mais de idade estavam disponíveis e à nossa espera para beber um copo de vinho, para contar um bocadinho a história, para conversar. E isso é maravilhoso, não é? Ser acarinhado ao longo de todo o processo, não é? E eu escutar aquelas histórias, não é? Porque nada é para nada, não é? Nós sabemos, não é? Escutar aquela história e aqueles desabafos daquele senhor que tanto tem a ver com a nossa história, com a história dos nossos antepassados, né? E levar mais uma data de pedras na mochila, né? Porque ele só veio ativar uma história que a gente pensava no fundo que não fazia parte, mas que faz, né? Então toda essa dinâmica, né? Todas as pessoas que se vão encontrando connosco e a partilha do processo emocional, né? Porque há sempre aquela curiosidade de para que é que estás a fazer o caminho, né? Qual é o motivo, qual é o sentido, né? E há muito o processo, o companheirismo de podermos apoiar emocionalmente e às vezes é tão mais fácil nós desabafarmos com alguém que não conhecemos de lado nenhum e que sabemos que possivelmente nunca mais nos vamos encontrar, não é? Do que muitas vezes alguém que a gente confia ou aqui no meio onde nós estamos, não é? Então há tantas pessoas que desabafam coisas incríveis em que a gente, o que é que eu faço com isto agora, né? E bora lá transmutar também isso, né? Então, isso, ter essa humildade, essa visão que nós temos de perceber que nada é para nada e que todas as histórias que as pessoas nos contam também impactam a nossa história, né? Porque não há coincidências, nós sabemos, né? Então isso traz uma magia para o caminho de transformação, porque é das coisas mais incríveis, né? Caminharmos nessa humildade de perceber que as dores não são só do outro e que nós podemos apanhar a boleia de todas as pessoas que nós cruzamos aqui até chegar lá. Dá para escrever um livro de histórias, né? Sim, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Eu acho que ali é esse o ponto também, né? Todos somos iguais. Todos temos dores, todos temos emoções, todos temos passagens, sofrimentos. E às vezes a gente vive tanto na cidade, no murinho, né? Tem o meu muro ali, minha casa, a minha estrutura, o meu lugar, meu espaço, e às vezes eu não envolvo tanto com o espaço do outro, e ali naquele momento é todo mundo junto. Dormindo no albergue, todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo no mesmo espaço. Sonar, e sons por todo lado. Todos sons noturnos, sim. Exato. Tudo que tem direito, né? Sim, então esse envolvimento, bom, né? Esse envolvimento é muito legal, né? E aí podemos encontrar um pouquinho mais do que é o ser humano, né? E esse ser humano que às vezes também falha, erra, e eu falo também de que o caminho tem várias escolhas, né? Dá para ir pela esquerda, pela direita, e por aqui, por ali, e a gente erra caminho também. Provavelmente, não sei se você já errou caminhos lá, Mário, também. Acontece sim. Hoje não tanto, não é tão fácil. De facto, há setas amarelas por todo lado, mas verdadeiramente, quando nós estamos num processo individual, se nós estivermos no caminho errado, nós vamos para o caminho errado, com certeza, nem que as setas estejam à nossa frente. É muito curioso, faz lembrar, né? A primeira vez que fizemos o caminho, e está marcado com as setas amarelas, com os marcos, mas houve 3 amigos que por 2 vezes nós chamamos a dizer não é por aí, é por aqui, porque eles já estavam. Mais à frente a gente vê-os outra vez, não é por aí, é por aqui. Ou seja, sim, é possível. É também até que ponto nós vamos ali centrados ou vamos distraídos com a vida e distraídos da vida. Tudo é um momento de autoanálise, tudo. E tem muito a ver com a vida deles mesmo, né? A vida deles provavelmente tem essa mesma relação de tomar escolhas erradas, né? E ali está tudo para mostrar, né? Que a gente está muito distraído na vida, a gente está com foco aonde, a gente está no mundo da lua, né? Como dizem, a gente está planando, voando, e às vezes não está focado, porque acredito que muito do tempo que deve percorrer é como no automático do carro, né?
A gente vai dirigir e já está no automático, às Isso. vezes passa do caminho. Porque as pessoas, eu acho que no segundo, terceiro dia já estão no automático, andando automaticamente, seguindo. E às vezes nem estão olhando para frente. Estão só processando informações, processando detalhes. E como nós falamos, como o sintoma ele vem na fase pós-estresse, né, depois que eu relaxo uma situação, quantos que vão no caminho, às vezes para tentar simplesmente lidar com luto, lidar com uma separação, com um mal vivido do passado. Com certeza. E ali naquele momento elas estão deixando, como o Mário falou, né, deixando um pouquinho do peso da mochila para trás. Só que inicialmente para deixar o peso para trás tem que cicatrizar aquele local onde é que ficou aquela marca. Né? Tava pesado, tava dolorido ali, agora vai inflamar um pouquinho para melhorar. Então cada pedacinho que eu deixo para trás deixa uma inflamaçãozinha momentânea ou um pouco mais duradoura dependendo do tempo. Então, se eu, por exemplo, vamos pensar assim, se eu desde os 5 anos de idade até os 30 anos de idade, eu vivi uma situação de não poder me opor ao que meu pai mandava, eu tinha que me submeter, eu não podia confrontar o que meu pai fazia, quando eu, enfim, deixo esse peso para trás, eu vou ter muito mais tempo, né? Dos 5 aos 30 anos, né? São 25 anos. Então, eu vou ter mais tempo de inflamação. Agora, se eu simplesmente tive uma situação com o chefe, eu tive uma situação de não poder me opor com o meu chefe, que uns 20 dias antes de eu ir para o caminho. E aí, naquele momento do caminho, eu largo aquela situação, talvez 5 minutos de dor eu tenha, mas não são 5 dias de dor. Porque quanto mais tempo eu passei por aquele estresse, mais tempo o corpo vai precisar se restaurar. E aí vai demorar mais tempo para sair aquela inflamação. Por isso que é interessante entender que talvez os primeiros trajetos a gente descarregue coisas mais antigas. Porque é aquilo que está mais pesado e mais tempo comigo. Faz todo sentido. E é como na terapia. A terapia, às vezes, tem pacientes que falam, na primeira sessão eu tive, um grande sintoma. Sim. Porque você nunca trabalhou suas emoções. Você nunca mexeu com aquilo que está sujo há anos dentro de você. E aí, quanto mais tempo, maior é o processo, maior vai ser o sintoma naquele primeiro momento. A partir do momento que você já está limpando o excesso, vai ficando um pouco mais leve. Não vai doendo tanto, não vai demorando tanto tempo para sair aquele sintoma residual. Não sei se vocês percebem isso, pessoas que passaram já foram várias vezes no caminho, às vezes têm mais facilidade de percorrer o caminho. Sim. Eu acho que cada vez é mais fácil, não é? Embora aquilo que eu disse, não é? Todos nós temos fases diferentes do processo, não é? E é muito aquilo que nós levamos de facto na nossa mochila inconsciente, não é? Nas diferentes fases da vida, não é? E isso tanto faz, esse é o caminho do prazer, não é? Da conquista, das colheitas, não é? Ou o caminho da transformação, não é? Porque às vezes é necessário, não é? Isso é muito bonito. Então, estamos finalizando aqui, né? Quero agradecer vocês por esse tempinho que vocês tiveram aqui junto com a gente, por compartilhar cada um desses detalhes que vocês compartilharam sobre o caminho, foi fenomenal. Eu acho que as pessoas ficaram com gostinho e querem mais aí, querem saber mais, tem várias perguntas ali. Então, depois eu vou fazendo stories contando um pouquinho o que é o Caminho de Santiago, né? Algumas pessoas perguntaram ali o que é esse caminho, como ele foi criado e desenvolvido. Então, se vocês quiserem também compartilhar, porque para as pessoas aí saberem um pouquinho mais, provavelmente vocês estão programando, né, para falar um pouquinho mais. Então, quem quer saber um pouco mais, também segue a Filipa aqui e o Mário, para que eles vão contar um pouquinho mais sobre o caminho, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa história do caminho, sobre como é, as trajetórias e tudo mais. Então, basta seguir eles ali. E quero agradecer de coração pela confiança e vocês estarem aqui abrindo o coração e contando um pouquinho mais das vivências de vocês. Deixo a palavra para vocês aí. Olha, da minha parte, eu agradeço muito, Ivan, a primeira oportunidade de falar de algo que, tanto para mim como ao Mário, eu falo por mim, mas sei que para ele também é algo com que nos identificamos e gostamos muito. Então,
é o que o Mário estava a dizer, dá vontade de sair, ou seja, as dores não é o principal e a gente tem vontade de avançar sempre e novamente. Provavelmente, da próxima vez que o fizermos, até já vamos com outra consciência e estando atentos ao que o corpo vai falar, aos sintomas que vamos ter, não é? Então, quero agradecer-te pelo teu sim, por teres aceitado esta proposta de falar sobre os sintomas do Caminho de Santiago, e foi um prazer. Para quem não conhecia aqui de Portugal, a página do IVA segue, que assim, quando fizerem o caminho, já vão poder tomar consciência de que sintomas é que podem estar presentes, e ele também vai falando sobre isso. Tenho a certeza que depois disso ele vai querer vir fazer o caminho também. Então, da minha parte, quero muito agradecer a tua disponibilidade para falarmos sobre este tema. Sim, eu também agradeço muito, foi muito bom estar aqui contigo e com a Filipa, falar sobre, de facto, eu sou muito suspeito, né? Deve-se notar isso, né? A paixão que eu tenho pelo caminho, né? E reforçando aqui, de facto, que os sintomas que se apresentam no caminho também são a nossa cura, né? É sinal que algo se está a transformar. Então, claro que ter dores e ter esse processo, são processos de libertação, né? Então, se sempre que aparecer dor no caminho, é sinal que algo se está a resolver, algo se está a libertar, algo se está a sanar, e isso é o processo mais importante, não é? Por isso que venham elas, porque é isso que nós precisamos mais, não é? Que de facto que a gente se possa libertar de todas estas mochilas e destes pesos que nós temos e podermos olhar para isto tudo com uns olhinhos diferentes, não é? E Ivan, muito obrigado por esta oportunidade e por estarmos juntos. E fica aqui o convite, né? Mais uma vez, quando tu quiseres, está todo o gosto em fazer esse caminho contigo, é só tu quereres, está bem? Perfeito. Um abraço grande e obrigado. Obrigado, Mário, obrigado. E realmente, quando nós sentimos as dores, é um processo, muitas vezes, de correção, de cura, e essa tomada de consciência de que é esse processo também faz com que diminua o sintoma. Porque se a gente fica frustrado com aquela dor, irritado com aquela dor, incomodado com aquela dor, parece que a gente amplia o sintoma. Quando a gente acolhe aquilo, ele se torna diferente. Quando a gente acolhe aquela dor e diz obrigado, porque ela está mostrando que você está saindo de um processo, é muito mais fácil a transição. É muito mais fácil você seguir. Por isso que eu falo que conhecer a origem do sintoma faz com que a gente leve uma vida mais leve, mais amena e mais tranquila. A Lívia falou ali, ó, vamos criar um grupo do Origens para ir lá para o Caminho de Santiago. Bora. Organizar um grupo aí. Bora lá, acho ótimo. E quem gostou aí das informações, vamos fazer aí uma troca, né? Faz um print da tela aí com a gente, coloca lá nos stories e conta aí o que você gostou. Qual foi o teu insight, a sacada que você teve dessa live, para que a gente possa saber também o que você achou de interessante, para que a gente possa também compartilhar às outras pessoas esses detalhes importantes e mais pessoas possam aproveitar essa informação. Então, vai lá, ó, X aí, um sorrisinho para o momento da foto. Um abraço. Então, um grande abraço a todos e fiquem à vontade aí, mandar dúvidas, mandar informações. E a gente vai trocando aí experiências, compartilhando mais detalhes. E vemos vocês num próximo momento aí, quem sabe a gente possa fazer outras lives de partilhas. Um dia vamos fazer diretamente do caminho. Esse vai ser bom. Esse vai ser bom, hein? As experiências no caminho. As experiências do caminho. Fica aqui e a gente vai dizer o que é que está a sentir no momento. Exatamente. Não vai ser para já, mas vai ser, tá? Não vai ser para a semana, mas vai ser. Tantos dias seguidos de live no Caminho de Compostela. Excelente, já está. Agora é programar. Tá comprado. Gratidão. Grande abraço a todos. Obrigada, um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau.